Vamos, se você puder, estenda suas mãos aqui em direção ao nosso irmão que vai pregar nessa noite. Gente, é o amor de Deus, viu? Então, vamos pedir, vamos clamar mesmo que o Senhor Jesus venha encher o Júnior de toda sorte de bênçãos, que ele possa ser um vaso cheio de azeite, que vai derramar aqui até transbordar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de usar algumas coisas que eu aprendi com a minha mãe. Às vezes, quando eu via no Alvorada, eu disse: mãe, foram 10 homens orar. Ele disse: comemora, é multidão. 10 homens, 6 horas da manhã é multidão. Então, esse público, quarta-feira, entre safra de Natal e Ano Novo, é multidão, viu, gente? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. É multidão. Porque lembrei de um ditado daqueles crentes antigos: Satanás não tira férias. Tem que continuar lutando, tem que continuar vigiando. Mas é só causa, gente. Vamos lá, gente. Queria iniciar com algumas breves perguntas para nós, para essa reflexão da última quarta-feira do ano. A primeira pergunta é: qual a expectativa para o ano novo? Quem está com expectativa alta aí para o ano que se inicia? Quem está ali male, tanto faz como tanto fez? Quem está já meio derrotado, diz: já entrei perdendo. Qual a expectativa que nós temos para o ano novo? Uma outra pergunta que faço para a gente refletir junto é: que vozes temos escutado? Como o Marquinhos bem falou, a gente está aí nesse final do ano, é momento de reflexão, momento de balanço, momento de sonhar, momento de gerar esse novo ano, mas que vozes nós temos ouvido sobre esse novo ano? Vozes pautadas na palavra de Deus, que vai contra toda e qualquer circunstância, ou temos nos enchido de notícias que vai ano, volta ano? Se você assistir a retrospectiva lá de 2023, 2022, é quase as mesmas coisas, que só muda ali um personagem, uma outra coisa e tal. Ou a gente tem se enchido de coisas do alto? E a terceira pergunta que faço é: em quem confiamos? Ou no que confiamos? Um novo ano está à porta, e quem nós estamos trazendo junto para a nossa confiança para esse ano? E o termo aqui, confiança, gente, é o confiar no sentido de ter segurança, de ter esperança. O tema da mensagem de hoje, meus amados irmãos, é confiança em Deus ou confiança no mundo. Não tem meio termo, não tem coluna do meio. A gente inicia esse ano confiando em Deus, tendo a esperança em Deus, a fé em Deus, a segurança no Senhor, ou nós vamos virar esse novo ciclo confiando no mundo? E quando eu falo aqui no mundo, é o conceito bíblico: mundo é o sistema vigente. E uma reflexão que também eu gosto de fazer sobre o poder do ano novo. Existe um poder implícito, sobrenatural, nesse negócio de ano novo. Porque se a gente pensar naturalmente, sol nasce, sol se põe, lua chega, 24 horas do mesmo dia, tudo igual, estourou fogos e 1º de janeiro está aí, mas é mais um dia normal. E assim, para boa parte do mundo, 1º de janeiro não significa nada. Ano novo chinês é mais para o início do ano, ali entre janeiro e fevereiro. Ano novo judaico ali é mais ou menos em setembro. Ano novo hindu é lá para abril. Então, cada um faz daquele ciclo do ano novo um momento de recomeço, reflexão. E para nós cristãos, é esse fim de dezembro e início de janeiro. É um período, sim, de
refletirmos, mas se a gente pensar no campo natural, não muda nada. Mas no campo espiritual muda muita coisa, porque o nosso Deus é um Deus de ciclos, de estações, e Ele permite que nessas viradas de ciclos, novas coisas aconteçam, esperanças sejam renovadas. Mas sobre esse novo ano, meu amado irmão, minha amada irmã, compartilho com vocês um pensamento que eu gosto muito do teólogo Albert Einstein, que diz: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Loucura, insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como assim, Júnior, esse negócio de teólogo Albert Einstein? Não é teólogo não, gente. Mas a gente consegue pegar bons pensamentos oriundas da graça comum de Deus e aplicar e refletir sobre. E aqui a gente consegue sim aplicar Albert Einstein à teologia. Loucura, meu amado irmão, é a gente fazer tudo do mesmo jeito e querer resultado diferente. Então, se estamos adentrando nesse ano de 2024 com expectativas novas, para uma nova história como foi cantado, para um novo ciclo, para uma nova esperança, para um novo momento, para uma nova jornada, e eu der o famoso Ctrl+C e Ctrl+V de tudo que eu vi, é a mesma coisa que vai acontecer. Não tem muito mistério. Mas aí também eu posso colocar minha alta responsabilidade de lado e colocar minha esperança na Mega Sena da virada. Vigia, viu, irmão? Vigia. Sábio Salomão escreveu em Provérbios que diz: aquele que quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. Então não tem coisa mais do que você enriquecer depressa com jogo de azar não, viu? Vigia nas bet, vigia aí no joguinho lá. Vigia, irmão. Não estava nem no script falar das bets, mas se você, irmão, está viciado e está aprisionado nas bets, vigia. Vigia, vigia mesmo, porque o dinheiro, o recurso, a provisão, ele tem que vir em trabalho honesto, duro e pautado num crescimento sustentável no Senhor. Sem atalhos. Eu vi um cara, um sábio mineiro, falando um negócio, se atalho fosse bom, se chamava caminho. Caminho. Tem caminho pautado no que é certo, no que é honesto. Ou talvez eu esteja nessa virada do ano pensando nos fogos, na camisa. Gente, esse negócio de camisa, você é crente, não vira nada não, viu? A roupa, as 7 ondas, misericórdia. Mas tem crente que está aqui, eu já vivi para ver crente, líder de igreja, só passa o ano de amarelo, porque amarelo... Misericórdia, que é ouro. Sei lá, eu nem sei o que é a cor, posso ter falado a cor errada. Mas tirando a brincadeira, meus amados irmãos, esse tom hilário, ele nos leva a uma reflexão clara de quem ou no que nós estamos confiando para esse novo ano. Se no Senhor ou no mundo. E a melhor forma de iniciar esse novo ano, esse novo ciclo faz o balanço. Estou alicerçado no Senhor, estou confiando no Senhor, Ele está comigo. Senhor, me ajuda por mais uma volta. Me ajuda por mais essa jornada, me ajuda por mais esse ano. Te agradeço pelo que passou, mas eu sei que o que passou não garante o meu futuro no sentido mais profundo. Me aproprio das palavras do apóstolo Paulo, assim: Senhor, vem comigo nessa carreira para que depois de ter ensinado a muito, ter ajudado muito, eu mesmo não tenha estado desaprovado. Mas se nesse balanço o resultado for, eu tenho confiado mais em mim mesmo, mais no mundo, mais no sistema, é momento de se realinhar, é momento de ajustar a rota. E como o mundo, quando eu falo o mundo em geral, ele tem pautado a sua confiança. Primeiro, não quer saber de Deus. Não quer saber de Deus, confia em si mesmo, confia no governo, no emprego, na conta bancária, na família, no sobrenome, no network, na terra.
Como assim confiar na terra, na localidade? Tem pessoas que acreditam que a localidade tem um poder sobrenatural de mudar a história e tal. Tirando a terra santa de Jerusalém, que é algo que o Senhor determinou com aquela terra, que é algo indescritível. Cito aqui um exemplo. Há alguns anos atrás, eu tive a graça do Senhor estar numa igreja lá nos Estados Unidos. E foi bem emblemático aquela cena de como pessoas, eles atrelam a sua fé, a sua esperança a uma localidade. Era um culto bem cheio, e terminou, o pastor fez um momento de oração. Vamos orar por cura, 2 mãos levantadas. Vamos orar por libertação de vícios, 3 mãos levantadas. Vamos orar por restauração de relacionamentos, 2 mãos levantadas. E ele orou, aí no final ele sabia, vamos orar pelo visto americano. Foi quase uma ola. E eu estava, como turista, eu não entendia o que foi aquilo. E as pessoas pegavam os documentos e choravam, e se abraçavam, e se ajoelhavam. Eu estou ilegal. Mas aí eu vou para a igreja e clamo pelo visto americano com uma esperança que aquele local vai resolver todos os meus problemas. Então a gente tem que entender qual o alicerce da nossa confiança. Se for homem, político, governo, terra, sobrenome, network, costas largas em alguns locais. Não, fulano tem as costas largas. Ele não é demitido, não. Você sabe com quem está mexendo e tal. Nossa confiança não pode ser nisso, meus amados irmãos. E se a confiança do mundo estivesse indo no caminho correto, o mundo está cada vez mais racional, querendo ter mais controle, mais pautado na ciência. Cada vez mais o mundo está confiando em si mesmo, o mundo está colonizando Marte. Todo mundo, o homem já está com planos aí de colonizar Marte. Com tudo isso e tudo muito ali organizado. Mas se isso fosse uma verdade, por que a ansiedade está aumentando tanto? Se eu estou com tudo organizado, se eu estou com tudo no meu poder, se eu estou com tudo alicerçado na ciência, na razão, e por que a ansiedade está aumentando tanto? A conta não fecha. Um irmão confidenciou para mim aqui no início do trabalho, aqui do culto, a respeito do trabalho, um colega de 25 anos está afastado com síndrome de ansiedade, sem perspectiva de retorno. Se eu tenho todo o controle do mundo, por que eu estou ansioso? E essa é a síndrome do século. O mundo está cada vez mais achando que tem o controle de tudo e cada vez mais definhando na síndrome de ansiedade, etc. Tudo. Só que pela palavra de Deus, se você pegar lá o Sermão do Monte, vai ficar muito claro quando o Senhor diz: não andei ansiosos com coisa alguma. O antídoto da ansiedade é fé. Quanto mais fé eu tenho, menos ansiedade eu tenho. E os cristãos, meus amados irmãos, como nós deveríamos pautar nossa confiança? Na teoria, era para ser bem diferente desse mundo racional, pragmático. Na teoria, era para ser bem diferente. É fácil para um cristão, se pegar algumas crianças do Manaim Kids, muitas delas já devem saber esse versículo de cor, recitar o Salmo, que diz, o Salmo bem conhecido, Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carro, os outros em cavalos, mas nós fazemos menção de ti, Senhor, do teu nome. É muito fácil você falar ou até gravar esse versículo de uma forma racional. Uns confiam em carro, os outros em cavalos. Mas nós confiamos em ti, Senhor, confiamos no teu santo nome. Será? Será que a gente confia mesmo? Será que a gente fala essa palavra como palavras soltas ao vento, que uns confiam em carro, os outros em cavalo, mas nós confiamos em ti, Senhor? Ou muitas vezes nós voltamos e confiamos no cavalo, na carroça, no empréstimo, no banco, no emprego, na CLT. A gente está dizendo: Senhor, nós confiamos em ti. Mas, na prática, eu estou confiando em outras coisas. E me veio à memória aqui um outro caso real, que não estava nem no script. Certa vez, numa alvorada,
E foi uma alvorada muito pesado relacionado ali na pandemia. Ali, sabe aquele momento mais crítico da pandemia? Depressão, doença, tristeza. E especificamente foi uma alvorada que se pautou em muitos homens abrindo seu coração sobre questões financeiras, que tinham perdido o emprego, que a empresa tinha cortado o salário, e tinha sido muito duro. E uns 2 irmãos começaram a falar da CLT. Porque agora eu não tenho CLT, eu estou me virando de outra forma. E o outro falou, não, mas a CLT, que ali a gente tinha o dia 5 e o dia 20, a CLT, mas a CLT, mas a CLT. E o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido. Pergunta onde é que tem CLT na Bíblia para eles. Disse, meu irmão, desculpa, não sei o que é que está falando, mas o senhor mandou perguntar onde é que tem CLT na Bíblia. Não tem. Não tem CLT na Bíblia. O povo de Deus, ele vive pela chuva que o Senhor mandava. E ali ele prosperava. E se a gente não entender isso, meus amados irmãos, a gente vai estar se apegando em coisas como se isso fosse a nossa segurança, que não são. E um outro pensamento que eu compartilho com os irmãos é: quanto mais eu conheço a Deus, o seu caráter, o seu amor, a sua fidelidade, eu tenho mais confiança. Se eu tenho mais confiança, eu tenho menos ansiedade. Essa é uma equação muito simples. Mas se eu não conhecer a Deus, Deus foi algo distante, foi algo que eu escuto de ouvir falar, que eu só ouço de testemunho dos outros, que eu não tenho esse contato íntimo com o Senhor na minha vida, que mais do que conhecê-lo, eu conheço a sua intimidade, o seu caráter, a sua essência, aí realmente a ansiedade e os medos devem tomar conta. Mas para o cristão, que cada vez se esmera em conhecer esse Deus, o seu caráter, a sua fidelidade, o seu amor, a gente vai levar golpes da vida, gente. Normal. Mas a gente sacode a poeira. Senhor, sigo em frente. Vou contigo, estou contigo. Mas quanto mais eu conheço a Deus, mais confiança, menos ansiedade. E a nossa confiança, meus amados irmãos, o Salmo 20, versículo 7, ele vai ser provada na nossa vida na adversidade. É na adversidade que a gente vai ver se confia ou não no Senhor. Porque quando o vento está soprando a favor, quando o mar está de cruzeiro, quando está tudo estável, é muito fácil dizer, eu confio em Ti, Senhor, está tudo bem. Mas quando dá aquela chacoalhada nas estruturas, aí sim que nós vamos ser provados para ver se seremos aprovados ou não em relação à nossa confiança. E a dificuldade, o caos, as adversidades são sempre oportunidades para glorificarmos a Deus. Sempre serão oportunidades para honrarmos e glorificarmos a Deus. Feita essa introdução, vamos abrir nossas Bíblias, meus amados irmãos, Isaías, capítulo de número 31. Enquanto vocês abrem, eu quero dar um breve contexto aqui. Nem precisa projetar, se puder projetar direto no que eu vou ler ele na sequência. Qual o contexto? Assírio, um grande império mundial, vinha ganhando força, conquistando mais terras, mais povos, e o modus operandi dos assírios era um modo muito, muito hostil, sanguinário. Ele não só avançava, não só atacava, mas humilhava outros povos, outros deuses. E chega um momento que o povo assírio já está perto do povo de Israel. E Israel, meus amados irmãos, num contexto frágil, pequena e diminuta. Por mais que a gente tenha relatos bíblicos das vitórias militares de Israel, mas Israel nunca passou nem perto de se tornar um grande império mundial. Como foi os egípcios, como foi os assírios, como foi os persas, como foi os babilônicos, como foi os gregos e romanos. Israel ele tinha as suas vitórias ali com seus... A maior parte dela era contra os filisteus, que era teta ali localizada ali e tal. Israel sempre foi um povo frágil, pequeno e diminuto. Inclusive hoje. Israel, para o contexto global, é um povo contra toda a lógica. Uma faixinha de terra pequena que gera um incômodo no mundo todo. Frágil, pequeno e diminuto. E nesse contexto, os assírios avançam. E ali o povo de Israel tem um dilema, aquela bifurcação.
vou confiar no Senhor nosso Deus ou vou confiar no mundo? O mundo aqui nessa ocasião era o Egito. Vou confiar no Senhor, eu vou buscar um atalho para o Egito, eu vou buscar guarida no Egito, eu vou buscar me aliançar com o Egito. E o Egito é interessante que sempre foi uma tentação para o povo de Deus. Depois de 400 anos de escravidão, o Senhor vai para a terra que eu vou te mostrar. No deserto, qualquer calo no pé, vamos voltar para o Egito que era melhor. Vamos voltar para o Egito. Depois desse acontecimento, lá na frente, no exílio babilônico, Jeremias passou a mesma coisa que Isaías. O Senhor mandando o povo não recorrer ao Egito, e o povo foi para o Egito. E dentro desse contexto, aqui no capítulo anterior, 30, só dar um breve contexto, o Senhor, já pelo profeta Isaías, ele fez alguns alertas. Israel, vocês fazem planos que não são meus. Vocês descem ao Egito sem me consultar. Vocês buscam proteção no faraó. Vocês querem a sombra do Egito. Mas o socorro do Egito é inútil. Então, dentro desse contexto, nós vamos ler Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros. Mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele também é sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as mãos pecaminosas de vocês fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais, a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem. Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Nesse texto, eu extraio aqui 6 lições sobre confiar em Deus ou confiar no homem, no mundo, ou no homem, ou no sistema. A primeira delas está no verso 31, 1. Capítulo 31, verso 1. Confiança errada. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Ai na Bíblia é sempre um contexto de alerta, de punição, de pesar da mão do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, ai dos que decidem ir para o Egito em detrimento de confiar em mim. Ai dos que confiam na razão, na racionalidade, ficam fazendo conta quantos cavalos, quantos cavaleiros têm, na força dos números. Ai dos que desprezam o Santo de Israel, dos que viram as costas para a ajuda do Senhor. Aqui é Israel, nesse caos, nessa dificuldade, nesse medo, e o profeta gritando. Contra toda lógica, o Senhor está dizendo, ai dos que descerem para o Egito. Mas o Egito é uma tentação. Lá eu tenho um cavalo, lá eu tenho um cavaleiro, lá eu tenho influência, lá eu tenho recurso. Só que aqui, meus amados irmãos, não se tratava apenas de descer ou não por um território. Se tratava de uma desobediência velada à palavra de Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio 17, 16.
Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por este caminho. Aqui era o contexto, lá em Deuteronômio, o Senhor já falando: quando tiver um rei de Israel, esse rei, ele não pode voltar para o Egito, não pode confiar nos cavalos do Egito, ele não pode voltar de onde eu os tirei. Então, meus amados irmãos, a lição que a gente fica aqui, primeiro, nossa confiança tem que estar pautada na obediência. Qualquer confiança nossa que não esteja alinhada à palavra do Senhor, por si só já é reprovação. Ah, não, mas será que é? Você sabe que é tropeço, o Espírito Santo está dentro de você, dentro de nós, e ele nos alerta. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que a jornada cristã é um caminho sem volta. Quando você adentra o Evangelho, você fecha a porta para trás e não tem maçaneta de voltar para trás. E o Senhor vai dizer: você vai confiar em mim na jornada daqui para frente? Ou você vai querer ficar lá batendo na maçaneta que eu já disse que não tem? Ou vai querer arrombar a porta para voltar para o Egito? E nós temos que aceitar que o senhorio de Cristo é um caminho sem volta. Ponto 2. Confiança no sobrenatural ou no natural. No natural ou no sobrenatural. Verso 3. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. E o que o Senhor volta a dizer, volta a ratificar através do profeta: você tem duas escolhas. Tipo aquela porta do desesperado Sérgio Malandro. De um lado você tem os egípcios, os seus cavaleiros, 45 mil escudos, cavalo no seu corpo, e do outro você tem o Senhor e o seu Espírito. Aí muitas vezes a pessoa está dizendo: sim, eu quero o Egito, o cavaleiro, ele é mais fácil, ele é mais breve, ele não me dá trabalho, ele é racional, ele é lógico, ele tira a minha ansiedade momentânea. E o Senhor mais uma vez está dizendo: só que os soldados egípcios são homens e não Deus. Os cavalos do egípcio são carne e não espírito. E nós temos que entender, meus amados irmãos, em qual frequência, em qual mundo a gente vai andar. Se a gente vai estar na frequência do mundo, aí é egípcio, é relacionamento, é network, é conta bancária, é confiança familiar, você vai colocar tudo. Ou, como verdadeiros cristãos, a gente vai fazer o que o Senhor espera de nós. Nós confiamos no Senhor. E confiar no Senhor, meus amados irmãos, é quase pular de um bungee jump e cortar a corda e saber que o Senhor ele vai segurar a onda. É nesse nível de confiança que o Senhor espera de nós. E nós podemos, meus amados irmãos, para 2024, fazer planos. A palavra de Deus nos orienta a fazer planos, não tem nenhum problema. Mas a resposta vem do Senhor. Nós podemos fazer a planilha Mega Blaster, fazer o melhor orçamento, fazer o melhor estudo, o melhor projeto, alinhar tudo. Mas isso aqui tem que estar sujeito ao Senhor. Tem que estar debaixo da vontade soberana do Senhor. E não eu colocando toda a minha razão, todo o meu intelecto, toda a minha força, toda a minha capacidade, todas as minhas planilhas, para dizer: Senhor, já está tudo planejado, não tem nem espaço para ti não, Deus. Eu sou tão bom do natural que não tem brecha para o sobrenatural, Senhor. Mas a pergunta é: quem que é o sobrenatural de Deus para 2024? O sobrenatural de Deus. Amém. Amém. E aqui o Senhor ele é muito claro dizendo que vai existir uma punição, tanto para o que ajudou, para quem foi buscar ajuda. Ambos vão perecer juntos. Isso nos dá um temor muito grande, gente. Porque muitas vezes essa parada de não confiar no Senhor pode não achar que é algo comum. O Senhor, nosso Deus,
ele se ofende quando o servo dele busca confiança em outra coisa. O Senhor nosso Deus, ele se ofende quando a gente não se prostra e se relaciona com ele, busca a orientação dele para algo que ele pode resolver na nossa vida. Ou a gente corre, faz, resolve, acontece, corre, faz, resolve, acontece. Eu fico imaginando um pai de amor dizendo, filho, estava tão mais fácil, estava tão mais próximo, mas eu vou deixar você bater cabeça, porque na verdade está escrito que você tem que confiar em mim. Está escrito. Uma outra pergunta que faço sobre esse ano de 2024 é: como esse novo ano tem sido gerado em nós? Nós temos investido tempo nesse final de ano, nessas últimas semanas, buscando o Senhor, sendo sensível ao Senhor, ou nós estamos numa extrema rotação que vai, não sei, e começou o ano, e Deus que me ajude, e vamos que vamos. O Senhor é um Deus de tempo. O Senhor é um Deus de relacionamento. O Senhor é um Deus de secreto. O Senhor falou assim, vai para o teu quarto e fecha a porta. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para vocês é, as portas estão sendo fechadas com o Senhor? Para que ali a gente busque no Senhor as orientações, os mistérios de Deus, o sobrenatural de Deus. Nossos pastores, Caio e Raquel, eles estão não só num tempo de descanso, mas essa pausa eles falam, eu vou buscar do Senhor o que o Senhor tem para nós em 2024. Nós temos que aprender. São muito mais experimentados, são muito mais crentes. Falo assim com tranquilidade, mas ainda assim eu preciso parar para buscar no Senhor o que o Senhor tem para mim para esse novo ano. E a pergunta é, que o Senhor faz para nós, a gente tem parado. Tempo de qualidade, mas é tempo de qualidade, meus amados irmãos. Não é, oh, Senhor, vamos lá, Senhor, vamos lá que já me dá aí o download. Ou quem tem coragem de pegar uma folha em branco e dizer, Senhor, escreve a história para mim em 2024. O que o Senhor escrever, eu vou junto. O que o Senhor escrever, eu vou buscar com fidelidade. Isso é algo, meus amados irmãos, que eu busco fazer há muito tempo. Quando vai batendo ali a partir do 10 de dezembro, esse ano já foi. Eu já falei, Senhor, o que é que o Senhor tem para o ano novo? O que é que o Senhor... E muitas das coisas que eu tenho vivido na minha vida são geradas nessa finalzinho do ano, através do Espírito Santo, Senhor da orientação, e eu não sei nem como. E ali eu tenho um caderninho ali de meta, de sonho, escrevo, e às vezes o Senhor vai lá para quando vê. Eu estou nesse processo ainda, né? Mas já teve algo que o Senhor me falou que eu já falei para a Ana. Próximo ano é isso. E ela, isso aí vai, o Senhor já... Ela, mas é mesmo. Isso aí já veio. Então, a gente vai ter que apertar os cintos e depois a gente testemunha. Mas que a gente invista tempo gerando esse ano novo no Senhor. Ponto 3. Confie no poder de Deus. Verso 4. Assim diz o Senhor, assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, ele não se intimida com os gritos deles, nem se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Confie no poder de Deus. Meus amados irmãos, a gente como cristão, a gente não pode ter 1 milímetro de dúvida a respeito do poder de Deus. Ou Ele é Deus poderoso, Criador de tudo, de todos, Senhor do universo, com poder ilimitado, Deus, Senhor, leão poderoso, ou Ele é mais um que passou na história aí que fez umas coisas legais. O Senhor, Ele não tem cota de poder. Ah, não, eu só tenho essa cota aqui de área de poder, eu vou ter que ali reabastecer. Não. O Senhor em si é uma característica irrefutável no Senhor. Ele é o próprio poder. E o que o Senhor nos chacoalha, como chacoalhou aqui Israel, foi: confie no meu poder.
E a ilustração que o Senhor falou foi o seguinte: da mesma forma que vem um leão, que ele despedaça uma presa, ele fica em cima da presa, ele ruge. E ali se junta pastor, se junta pessoas querendo apedrejar, querendo gritar, querendo animar, e o leão não mexe 1 milímetro, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o poder que ele tem, ele sabe a sua autoridade. O Senhor fala assim: dessa mesma forma, o Senhor descerá para guerrear pelo seu povo. Dessa mesma forma, o Senhor descerá para guerrear pelo seu povo. Ou nós cremos nisso, meus amados irmãos, ou nós não cremos nisso. Tão simples assim. O Senhor é leão e ele ruge. Amós 3:8 vai dizer: o leão rugiu, quem não temerá? Quando o Senhor ruge, meus amados irmãos, não tem doença, não tem relacionamento, não tem desemprego, não tem doença psicossomática, doença física, não tem divórcio, não tem diagnóstico. Quando o Senhor ruge, ele ruge. E quando o leão ruge do seu trono, meus amados irmãos, não tem uma força que possa se opor a ele. Pode ter uns barulhinhos ali, como o Senhor falou, para ter alguém querendo, mas ninguém se opõe à força do leão da tribo de Judá. E assim o Senhor descerá para combater pelos seus. Temos que confiar no poder do Senhor, mas também temos que confiar no amor de Deus. Verso 5. Como as aves dão proteção aos seus filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Esse é o versículo que está na minha tela do celular por algum tempo. Como uma ave, como uma galinha, cuida dos seus pintinhos. Bota no YouTube e vê galinha protegendo os seus pintinhos. Tem galinha que enfrenta cobra, tem galinha que enfrenta falcão, gavião. Ela se mata para proteger os seus filhinhos. E aqui o Senhor está dizendo a mesma coisa, da mesma forma que uma galinha, ela protege os seus filhinhos, seus pintinhos debaixo das asas, assim o Senhor protegerá Jerusalém. Assim o Senhor protegerá os cristãos devotos e fiéis a Ele. E Ele não só protegerá, Ele vai livrar, Ele vai poupar, Ele vai salvar. Não adiantava nada o Senhor ser só poderoso se Ele não fosse amoroso. A única forma da gente se relacionar com Deus é saber que o quanto Ele é poderoso, Ele também é amoroso. Porque se Ele não tivesse o amor para balancear esse poder, a gente já teria sido dizimado. E o que é interessante, que em Mateus 23:37, Jesus Cristo, o Senhor do Universo, quando esteve na terra, disse: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Eu quis reunir, o Senhor do Universo está dizendo: filho, eu quis reunir você como uma galinha reúne os pintinhos. Mas vocês não quiseram. Vocês quiseram seguir os seus próprios caminhos. Vocês negligenciaram o meu amor. Vocês negligenciaram a minha proteção. Se a gente tiver a dimensão, gente, do que é esse versículo, o Senhor de todo o universo, de tudo e de todos, diz nominalmente para nós: eu te quero perto, como uma galinha tem os seus pintinhos, para proteger, para prover, para salvar, para livrar, para cuidar. Aleluia, Senhor. Ponto 5. Arrependa-se. Verso 6, 31:6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. O Senhor aqui está ofertando misericórdia através do profeta, dizendo: volte, arrependa-se, mude a rota, mude os maus caminhos.
Só um pai de amor vai dizer: arrependa-se, retorne, mude, confie em mim. E o Senhor não faz isso, gente, por carência não, viu? O Senhor não é carente e está precisando do nosso amor para afagar, não. A gente não consegue compreender a grandeza e o amor desse Deus. Oséias 14, verso 1 vai dizer: volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. E o contexto de Oséias é um marido traído, que por vezes, apesar da sua honra, apesar do amor que depositou, apesar da sua fidelidade, ele ia lá e resgatava a prostituta que insistia em trair. Esse caráter de Deus o Senhor está falando para ele. Se arrependa, Israel. Se arrependa, filho. Se arrependa, filha. Volte. Confie em mim. Esqueça o Egito. Ponto 6. Confie na fidelidade de Deus. Deus é poderoso, Ele é amoroso, mas tem um outro ponto muito fundamental a respeito do caráter de Deus, é a sua fidelidade. Verso 8. Aqui o profeta falando, sendo boca de Deus, que é muito, às vezes a gente lê a Bíblia, como ela já está toda escrita, a gente vê o profeta falou e aconteceu. Mas o profeta Isaías profetizar isso naquele contexto é uma coisa mais louca do que dizer que o homem vai viver em Marte, por exemplo. Israel, diminuto, e o profeta vem em alto e bom dom e crava. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem. Grava aí, espada que não é de homem. Uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus homens serão sujeitos a trabalhos forçados. Aí quem escuta um barulho desse diz: eu vou acreditar no profeta ou vou acreditar no Egito, cavaleiro, recurso, tudo que eu tenho? Porque essa profecia é uma profecia totalmente improvável. Era o império dominante daquela geração. Só que o Senhor, Ele é fiel. O quanto Ele é amoroso e quanto Ele é poderoso. Ele é tão poderoso quanto é amoroso, quanto é fiel. Essa tríade está relacionada ao caráter do nosso Deus. E essa fidelidade, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O profeta vai dizer que Deus não muda. O apóstolo Tiago vai dizer que nele não há nem sombra de variação. E essa fidelidade, essa inteireza do Senhor é que nos dá a tranquilidade de viver alicerçado nessa palavra. Porque se o Senhor ele tivesse 1 milímetro de falha na sua fidelidade, 1 milímetro de incoerência, não, que a incoerência em 2% pode descambar para tudo, não. O Senhor, Ele é fiel completamente. E olha o que acontece um pouco depois. Qual o contexto? A Síria, ela dizimou e aniquilou 10 tribos de Israel, que era o reino do norte. Israel, 12 tribos, 2 embaixo, 10 em cima. As 10 foram dizimadas pelos assírios, e é tanto que não se tem notícia. Os assírios dizimaram, povoaram aquela região, e foi um grande exílio sem precedente. Se Israel, todo Israel já era frágil, imagina só as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E nesse contexto, Senaqueribe, ele manda mensageiros afrontar o povo de Deus, dizendo: que Deus é esse que vai te salvar? Não escuta o que o rei Ezequias está dizendo, que tem negócio de Deus que vai salvar, porque o rei Ezequias, junto com Isaías, eles se fortaleceram ali. Que negócio é esse? Cadê os deuses dos outros povos que nos salvaram? A gente vem aniquilando tudo. Há um ponto do povo de Deus, o povo lá em Judá, falar: fala mais baixo, fala em outro idioma, porque o pessoal está entendendo. E a afronta do assírio: não, vou falar para que todo mundo entenda mesmo. E ele humilha o povo de Deus, humilha o próprio Deus, entre aspas, e faz ameaças veladas. E nesse contexto, o povo de Deus dorme, achando que seriam dizimados, como foram os irmãos do norte. Mas olha o que acontece em Isaías 37, 36.
Lembra que o Senhor falou, através de Isaías, que a Síria ia cair não por uma mão humana, né? Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Só havia cadáveres. É você amanhecer, dormir sem esperança alguma, achando que vai morrer. E quando acorda, sobrenaturalmente, o maior exército que existia à época tinha sido dizimado, sem você levantar um dedo. Porque o Senhor é aquele que ruge e compra as nossas brigas. Lá na frente, anos depois, o Senhor, ele deixou uma promessa para o Egito. Lembra que o Senhor falou: quem foi buscar ajuda não ficará sem castigo, e quem ajudar também ficará com castigo. Ezequiel 29, 15 e 16, acerca do Egito. Será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade, por ir atrás dele em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Dá um glória, igreja. O Senhor, ele está com toda a história amarrada na sua mão. Não tem nada que fuja desse controle. Acho que mais de 100 anos entre a profecia de Isaías, que falou que o Egito não ficaria sem castigo. Lá na frente, Ezequiel fala que o Egito ia ser uma nação sem relevância, fraca, irrelevante, para toda vez que Israel olhar para o Egito, ver, foi aqui que eu amarrei meu burro, no bom cearense. Foi aqui que eu fui atrás de socorro. Foi aqui que eu coloquei a minha esperança. E pasmem, meus amados irmãos. Há uns 3 anos atrás eu tive a oportunidade de estar no Egito. E o Egito é o que Deus disse que era. Um local frágil, pobre, paupérrimo. E quando eu desci, o Senhor fez um download desse versículo. Olha aí o que eu disse que ia acontecer com o Egito. Eu disse: Senhor da glória. E eu adentrei em Israel pelo Egito. E é bem interessante que tem uma zona de fronteira que você não pode entrar. Aí você vem de ônibus do Egito, para aqui, tem uma região que você para com as suas malas e ali já é Israel. E você vem, você passa alguns dias no Egito, você está acostumado com aquela pobreza, miséria. Foi o único local que eu vi guia turista em pontos turísticos andarem com semi-metralhadora. De tão vulnerável, de tão hostil que é aquele local. O guia turístico está lá e tem outro cara com a semi-metralhadora. Num local de turismo normal. E você para o Egito, você vai chegando aqui na fronteira do Egito, aí você vê uns 3 caras mascando aqui um bigodinho, um uniforme militar meio surrado, um jipe velho verde ali e uns arames farpados. Eu disse: rapaz, que fronteira segura é o Egito. Aí você vai adentrando naquele negócio aqui, aí você vai chegando em Israel. Você começa a ver drone, laser aqui na tua testa, tudo acontecendo, e você posa para Israel, você vê, é a terra do Senhor próspera. Você não consegue entender. Eu saio daqui, num trecho de menos de 100 metros, pobreza, devassidão, miséria, e quando você pisa aqui na terra do Senhor, você não consegue explicar. Não só o que você vê é o mesmo deserto, mas você vê árvore, você vê fruto, você vê prosperidade, você vê cuidado, você vê tecnologia, você vê uma série de coisas que você não consegue explicar. É o Senhor. É e sempre foi e sempre será o Senhor. Eu queria ter, gente, a possibilidade de transportar a experiência que eu vivi lá, porque foi uma das mais marcantes da minha vida. Você vê a palavra tocada no teu coração e você vê ela em tridimensional na sua vida. Você, o Senhor falou, o Egito ele vai ser sempre miserável para que Israel veja em quem eles foram buscar a guarida. E meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é muito sério essa questão de confiança. É muito sério essa questão de alicerce. É muito sério essa questão de fé. É muito sério.
Queria chamar o Elkson aqui. Tem mais um versículo que eu queria projetar aqui, por favor. Não está na lista, mas projeta para mim, por favor. Isaías 2:22. Olha o que o Senhor diz para nós. Isaías 2:22. Parem de confiar no homem. Igreja Batista Manaim, povo de Barueri, Santana de Parnaíba, Brasil, mundo, o Senhor grita para nós: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Que valor ele tem? O Senhor do universo está desenhando, gritando para a gente. O mais inteligente, o mais eloquente, o mais poderoso, com mais recursos, com mais contatos políticos, não passam de um homem, e cuja sua vida, o seu poder não passa do sopro na narina que o Senhor oferece para cada um de nós. Que valor ele tem? Volta a porta lá. Você prefere confiar no homem, cuja a vida não vale nem o sopro que ele tem nas narinas, ou nós vamos confiar no Senhor dos Exércitos, que fez céus e terras? Vamos recapitular o que a gente viu nessa noite, meus amados irmãos. 6 pontos. O primeiro é confiança errada. O Israel foi alertado que eles estavam confiando erroneamente, mais uma vez, no Egito. Confiança no natural ou no sobrenatural? Essa é a escolha de vida que nós temos que fazer. Vamos nos mover pelo natural, pelo Egito, pelos seus cavalos, mas o Senhor ainda hoje continua a dizer: os egípcios são homens e não Deus. Os cavalos são carne e não espírito. Nós temos que confiar no poder ilimitado, sobrenatural, intransponível, que nada se opõe. Nós temos que confiar no poder de Deus. Mas não somente confiar no poder de Deus, nós temos que confiar no amor de Deus. Porque se ele fosse somente poderoso e não fosse amoroso, a equação não fechava. Da mesma forma que ele é leão que ruge com seu poder, ele é como uma ave que protege os seus filhotes. Nós temos que confiar na fidelidade de Deus. Tudo que foi escrito na Bíblia, acredito que mais de 90% já se cumpriu. Será que ele não vai ser fiel para cumprir os outros 10 que faltam? A própria Bíblia atesta. Geografia, historiadores, cientistas, realmente existia um exército assírio que foi dizimado. E o ponto 5 é: arrependa-se. Arrependamos-nos. Venhamos a nos arrepender, meus amados irmãos. E uma reflexão que a gente faz nesse final é: o que Israel, o Egito, a Síria tem a ver com a minha vida hoje, 2023, balanço para entrar em 2024? Tudo. O povo tinha um problema de confiança errada. E se eu puder gravar uma mensagem no coração de vocês, meus amados irmãos, grave: confiança somente em Deus. Confiança somente em Deus. E esse Deus não só exortou através do profeta, mas disse: arrependa-se, Israel, arrependa-se. Se você está confiando em questões erradas, arrependa-se e volte para mim. Mas ao voltar para esse Deus, a se reconciliar com esse Deus, a estar alicerçado nesse Deus, nós temos que viver honradamente. Não dá mais, gente, para esse mundo que a gente está vivendo, esse caos que a gente está vivendo, a gente brincar de ser crente. Não dá mais para brincar de ser crente. Ou a gente é crente raiz, que vai estar disposto a morrer por esse Deus se for necessário, ou a gente é qualquer outra coisa. Porque por muito menos que isso, muitos já passaram, já morreram, muitos estão morrendo hoje.
E não vai ter tempo, gente, não vai ter espaço para crente meia boca nos últimos dias. Não vai ter espaço. E o que o Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar sobre confiança? O Senhor Jesus foi o maior exemplo de confiança. Confiando no plano, no projeto proposto pelo Pai. Confiando ao ponto de quando surgiram propostas sedutoras do inimigo, ele rebateu com a palavra: convém somente adorar o Senhor. Está escrito. Ele poderia ter burlado o plano, ele poderia ter fugido da cruz, ele poderia ter feito qualquer outra coisa. Mas ele confiou no plano, meus amados irmãos, até o fim. E ele fica nos perguntando: que confiança é essa que vocês têm em mim? Não foi suficiente eu descer e assumir forma humana, ser humilhado, enfrentar a maior morte, a maior humilhação? Não foi suficiente? O que falta eu fazer? Porque eu não vou fazer mais nada. A cruz foi suficiente. Ou você crê na cruz ou você não crê. Ou você crê na cruz ou você não crê. O próprio Senhor deixou escrito em João, fala do nosso mestre, João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu, meus amados irmãos, ele já venceu o mundo, o sistema, principados, potestades, ele já venceu. O que ele pede de nós é um pouquinho de confiança, um pouquinho de resiliência, um pouquinho de resistência para aguentar enquanto estivermos aqui para reinar com eles. Já está escrito no mundo espiritual, não é dia, noite, mês, ano, já está escrito. Anjos e demônios já veem o Senhor reinando de eternidade a eternidade, eles só ficam aqui bagunçando, tentando dispersar. E o Senhor nos pergunta: por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Volte-se para mim, eu voltarei para vós. Mas o Senhor, Ele é um Senhor gracioso. Ele não força a barra. Ele quer que a gente tenha tempo com Ele. Que a nossa confiança seja alicerçada nele, seja gerada nele. Queria chamar o Manoel Yoshi para se posicionar. A gente vai finalizar. Se tem alguém aqui ou que está nos assistindo que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, tem confiado em si mesmo, no sistema, em tantas outras coisas, e quer dar um passo de fé para confiar nesse Senhor, faça essa oração com fé na sua casa, quando você receber essa mensagem, esse conteúdo. O Senhor nos deixa na sua palavra a confiança para que aqueles que o confessarem e crerem no coração serão salvos. Senhor Deus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e fraquezas. Ajuda-me, Senhor, a seguir como um cristão. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha infidelidade. Escreve o meu nome no livro da vida e no Cordeiro. E a outra pergunta, a outra convocação é para você, meus amados irmãos, cristão. E essa palavra lhe chacoalhou ao ponto de: será que eu estou confiando em Deus suficientemente? Será que eu estou realmente confiando nele como eu deveria confiar? Eu queria orar por você. Vem aqui à frente. Vamos ter esse momento de oração. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode reconectar. O Senhor pode, nesse novo ciclo, te levar a um novo lugar, a uma nova estação.
Pode vir, Fred, eu vi que você estava se levantando. Não se envergonhe não, meus amados irmãos. Não se envergonhe. Existem atos, existem processos que fazemos que é muito melhor ser firme e honrado no mundo espiritual, não se preocupar com que o irmão que está do lado. Esquece carga, esquece termo de crente. É um passo de fé onde você diz: Senhor, o meu nível de confiança não está suficientemente grande mediante as minhas adversidades. Eu clamo, Senhor, por mais confiança na minha vida. Vamos ministrar esse louvor. Fique em espírito de oração. Clame por essa nova história. Clame por essa nova história. Por esse novo tempo. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim.
aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Igreja, te convido a cantar e proclamar isso. Uma nova história Deus tem pra mim. Cante do fundo do teu coração, crendo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Um novo tempo do Senhor para sua vida. Viver os sonhos do Senhor da sua vida. Mais uma vez, uma nova história, uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Nós possamos escutar e entender a história que o Senhor tem para nós. Um novo tempo Deus tem pra mim. A história do Senhor sobre nós é muito melhor do que a história que tem em nossos corações carnais. Te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei. Aleluia, Deus. Nós possamos estar sensíveis a tua voz, Senhor, a voz do teu Santo Espírito. Porque ouvindo a tua voz, nós cumpriremos tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E isso é certeza de maravilha em nossas vidas, Deus. Isso é certeza de que alcançaremos, ó Deus, coisas maravilhosas que nunca sonhamos para as nossas vidas, Deus. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que é do Senhor e saber discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor nesse ano que há por vir, nesse ano de 2024. Que nós possamos estar entendendo todas as palavras, todos os passos que o Senhor quer para as nossas vidas. Que aquilo que não é do Senhor, que nós possamos distinguir claramente o que não é do Senhor. Assim como o nosso servo, seu servo Abraão, escutava claramente a sua voz, ó Deus, que nós possamos escutar a cada momento, não somente em nossos quartos, mas cada momento do nosso dia a dia, Deus. Cada segundo que nós possamos entender, tanto nas decisões simples, como no que comprar no supermercado, como qual caminho escolher a ir para o trabalho, até as decisões mais difíceis, Pai. Como, por exemplo, escolher qual casa comprar, ou talvez qual decisão difícil tomar relacionada ao ministério, ou qual decisão difícil a se tomar no trabalho. Que exatamente em tudo, Senhor, nós possamos escutar, entender e fazer de acordo com o que o Senhor quer, Deus. Senhor, dê-nos força, dê-nos ousadia para sempre estar obediente à Tua palavra. Seja a Tua palavra dita através do Teu Santo Espírito, seja também a Tua palavra já deixada para nós, escrita na Bíblia e nas Escrituras Sagradas, Senhor. Oh, Senhor, não nos deixe ser enganados pelo inimigo de nossas almas. Não nos deixe ser enganado por aquele que quer destruir as nossas famílias e destruir a Tua igreja. Nós cremos, Senhor. Cremos que em 2024 o Senhor continuará cada vez mais presente em nossas vidas, mais e mais, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha nos resgatar, até que o Senhor venha nos chamar, ó Deus, para estar junto de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos conduza, clareie os nossos caminhos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
Você pode aplaudir esse Deus? Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Creio que novas histórias foram escritas aqui. Páginas foram viradas para que o Senhor possa escrever um novo, uma nova história. Creio sim que o Senhor fez algo sublime na vida de muitos de nós aqui. E que a gente não perca esse momento. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o leão que ruge, a nossa confiança. Que a graça de Jesus Cristo, aquele que nos salvou, nos libertou, aquele que venceu a cruz por amor de nós, e que a comunhão, a consolação, o cuidado do Santo Espírito de Deus, que nos afaga, que nos protege, que nos guia, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz. Que Deus abençoe.